Bênção da Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu que nos outorga a Torá. Amém e amém. Parashá Vayelech, terceira aliá. Deuteronômio, capítulo 31, versos 7 a 9. E Moisés chamou a Josué e disse-lhe aos olhos de todo Israel: seja forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo à terra que o Eterno jurou a seus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. E o Eterno é quem vai adiante de ti e estará contigo, não te deixará, nem te abandonará. Não temas, nem te atemorizes. E Moisés escreveu esta Torá e deu-a aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Eterno, e a todos os anciãos de Israel. Haftará, Oséias, capítulo 14, versos 2 a 10. Retorna, ó Israel, ao Eterno teu Deus, porque tua iniquidade provocou todos esses tropeços. Busca palavras sinceras e com elas retorna ao Eterno. Diz-lhe: perdoa a nossa iniquidade e aceita a nossa boa intenção, e aceita o pronunciamento de nossos lábios em substituição à oferta de novilhos. Reconhecemos que a Assíria não nos salvará, que não montaremos mais cavalos egípcios para guerrear, nem dirigiremos apelos a deuses, que são obras de nossas mãos, pois reconhecemos que somente de ti o órfão receberá misericórdia. Curarei vossas apostasias e vos amarei francamente, porque minha ira se apartou de vós. Serei como o orvalho para Israel, que há de florescer como o lírio e aprofundar suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, e sua beleza será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que habitam sob sua sombra farão novamente crescer o trigo e florescerão como a videira. Seu perfume será como o do vinho do Líbano. Efraim dirá: para que haveria eu agora de querer ídolos? Quanto a mim, eu lhe responderei e o observarei. Sou como um cipreste, sempre verde. De mim provém teu fruto. Quem é sábio que possa compreender tudo isso? Quem é prudente que a saiba reconhecer, porque retos são os caminhos do Eterno, por onde em segurança caminham os justos e onde cambaleiam e tropeçam os malévolos. Brit Hadashah, João capítulo 19. Então Pilatos açoitou Yeshua. E os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na sobre sua cabeça. E o cobriram com vestes de púrpura. E estavam dizendo: Shalom para você, rei dos judeus! E feriam-no em seu rosto. E Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vou trazê-lo para fora para vocês, a fim de que saibam que não encontrei nem mesmo uma falta contra ele. E Yeshua saiu com a coroa de espinhos e vestes de púrpura sobre si, e disse-lhes Pilatos: Eis o homem. E quando os líderes dos Kohanim e os guardas o viram, gritaram e disseram: Executem-no em uma estaca, execute-o em uma estaca. Disse-lhes Pilatos: Tomem-no vocês e o executem-no em uma estaca, porque eu não encontrei falta nele. Disseram-lhe os de Yehudá: Nós temos uma Torá e, de acordo com o que está em nossa Torá, ele é merecedor de morte, porque se fez a si mesmo filho de Elohim. E quando Pilatos ouviu essa palavra, temeu mais. E entrou novamente no pretório e disse a Yeshua: De onde você é? Mas Yeshua não lhe deu uma resposta. Disse-lhe Pilatos: Não fala comigo. Você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e eu tenho autoridade para executá-lo em uma estaca? Disse-lhe Yeshua: Você realmente não teria nenhuma autoridade sobre mim se não lhe fosse dada de cima. Devido a isso, o pecado daquele que me entregou a você é maior do que o seu. E por causa disso Pilatos queria soltá-lo. Mas os de Yehudá gritavam: Se soltá-lo, você não é amigo de Quísar,
pois todo aquele que se faz rei é adversário de Queisar. E quando Pilatos ouviu esta palavra, trouxe Yeshua para fora e sentou-se sobre a cadeira de julgamento em um lugar que é chamado Pavimento de Pedras, e em aramaico é chamado Gefifta. E houve a noite de Pessa, e era cerca da hora sexta, e disse aos de Yehudá: Eis o seu rei. E estavam gritando: Levem-no, levem-no, executem-no em uma estaca, executem-no em uma estaca. Disse-lhe Pilatos: Devo executar na estaca o seu rei? Disseram-lhe os líderes dos Kohanim: Não temos rei, senão Queisar. Então entregou-lhes para que pudessem executá-lo em uma estaca, e pegaram Yeshua e o levaram para fora. Quando ele levou sua estaca para um lugar que é chamado de Caveira, e em aramaico é chamado de Galgutá, lugar onde o executaram em uma estaca, e com ele outros dois, um de um lado e um do outro, e Yeshua no meio. E Pilatos escreveu também em uma tábua e a colocou sobre sua estaca, e estava escrito assim: Este é Yeshua Hanatziri, o rei dos judeus. E esta tábua muitos de Yehudá leram, porque era próximo da cidade o lugar em que Yeshua foi executado na estaca. E estava escrito em aramaico, e em grego e em latim. E os líderes dos Kohanim disseram a Pilatos: Não escreva que ele é o rei dos judeus, mas que disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos disse: O que escrevi, escrevi. E quando os soldados executaram na estaca Yeshua, tomaram as suas vestes e fizeram dela 4 partes, um pedaço para cada um dos soldados. Mas sua túnica era sem costura desde cima, totalmente tecida. E disseram um ao outro: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para determinar de quem será. E se cumpriu a escritura que dizia: Repartiram minhas vestes entre si, e sobre minha roupa lançaram sortes. Essas coisas fizeram os soldados. E estava em pé, junto à estaca de Yeshua, sua mãe e a irmã de sua mãe, e Miriam, que era mulher de Clofá, e Miriam de Magdala. E Yeshua viu sua mãe e o Talmide, a quem ele amava, que estava lá, e disse à sua mãe: Mulher, eis o seu filho. E disse ao Talmide: Eis sua mãe. E desde aquela hora o Talmide levou-a consigo. Depois dessas coisas, Yeshua sabia que tudo estava consumado, e para que lhe se cumprisse a palavra, disse: Eu tenho sede. E colocaram um vaso cheio de vinagre, e encheram uma esponja de vinagre, e pondo-a num isopo, levaram-na até sua boca. E depois de haver tomado vinagre, Yeshua disse: Eis que está consumado. E curvou sua cabeça e entregou seu espírito. E os de Yehudá, porque haviam passado a noite de Pessa, disseram: Não devem permanecer estes corpos em suas estacas, porque o Shabat está brilhando, porque este dia foi um grande dia de Shabat. E pediram a Pilatos que quebrassem as pernas dos que estavam nas estacas e os descessem. E viram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que foi executado na estaca com ele. Mas quando foram a Yeshua, viram que já estava morto e não quebraram suas pernas. Mas um dos soldados os atingiu em seu lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isso testemunhou, e é verdadeiro o seu testemunho. E sabe que fala a verdade para que também vocês creiam, pois estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que diz: Nenhum osso dele será quebrado. E também outra escritura que diz: Eles olharão para aquele a quem perfuraram. Depois destas coisas, Yosef, que era de Ramataim, pediu a Pilatos, porque era um Talmide de Yeshua e se ocultava por medo dos de Yehudá, para levar o corpo de Yeshua. E Pilatos permitiu. E foi e levou o corpo de Yeshua, e foi também Nakdimon, para aquele que anteriormente foi a Yeshua durante a noite, e trouxe consigo uma mistura de especiarias de mirra e de aloes, cerca de 100 libras. E pegaram o corpo de Yeshua e o envolveram em panos de linho e com as especiarias, como é o costume dos de Yehudá quando sepultam. E havia um jardim naquele lugar em que Yeshua foi executado na estaca. E naquele jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido posto. E puseram Yeshua lá, porque o Shabat havia passado e porque estava perto o sepulcro.